Boa noite, pessoal. Este vídeo refere-se à atividade avaliativa da disciplina Didática Geral do Instituto Federal de Mato Grosso, UAB, o curso de Licenciatura em Matemática, da professora Cristiane Fonseca, e meu nome é Valdomiro Arantes. Escolhi para esta aula a resolução de um exercício referente à integral definida. E para resolvermos, iremos utilizar o método de substituição UDU. Então o exercício escolhido é este que vocês estão vendo, uma integral definida, né, onde temos aqui os limites superiores e inferiores estabelecidos, né? Como sabemos, a integral definida, ela tem como resultado um número, diferente da integral indefinida, que dá como resultado uma função. Então a integral definida, né, como eu disse, limite superior de 1 e limite inferior de menos 1, de x ao quadrado sobre raiz quadrada de x ao cubo mais 9 dx. Tá? Então, para começar, vamos fazer por substituição, como disse, e vamos escolher como u, vamos chamar de u essa parte aqui da raiz quadrada. Então u vai ser x ao cubo mais 9. E a derivada disso, que é a derivada de u, du, né? Como sabemos, a integral disso aqui, a derivada é 3x, 3 menos 1, dx. Né? Então, a derivada de u é 3x ao quadrado dx. Tá? Isso aqui, podemos, né, passar o 3 que está multiplicando o x ao quadrado dividindo, então ficaria 1/3 du x ao quadrado dx. Tá? Um erro muito comum nesse caso aqui é a gente não prestar atenção no seguinte: aqui na integral original a gente está trabalhando com x, então esses limites são referentes a x. No caso, como fizemos uma substituição de u, a gente tem que fazer duas coisas: ou ajustar o x e achar o equivalente em u, ou a gente resolve aqui em u, depois retorna para x para aplicar esses limites. No caso, eu vou preferir transformar o x para u, tá? Então aqui a gente já temos que u é x ao cubo mais 9. Então, vamos substituir os valores de x. Então, u é igual... Vou pegar o limite superior aqui, que é 1. Então, vai ficar... Eu vou substituir no lugar de x, né? Aqui nessa função. 1 ao cubo mais 9. Isso aqui é igual a 1, porque 1 ao cubo é 1. Mais 9 igual a 10. Tá? Esse aqui seria o limite superior equivalente em u. E u também seria igual, então, no limite inferior a menos 1, né, ao cubo mais 9. Menos 1 ao cubo é menos 1, mais 9 é 8. Então esses são limite superior e limite inferior de u. Tá? Então agora vamos substituir tudo isso que a gente fez na integral. Então vai ficar assim, pessoal. Isso aqui é a mesma coisa que integral de... Então vamos substituir em 1, né, como eu disse. Limite superior é 10. Limite inferior 8. Aqui nós temos o seguinte. X ao quadrado dx é 1/3 de du. Então nós vamos fazer o seguinte: a gente pode pegar esse 1/3, passar para fora da integral, tá? Então 1/3. Então sobrou du, né, que é x ao quadrado aqui. Então du sobre raiz x ao cubo mais 9 é u. Então raiz de u.
Então isso aqui ficou igual a 1/3 integral limite superior 10, limite inferior 8. Vamos pegar a raiz e vamos tirar da raiz, né, o u, que é a mesma coisa que 1 elevado a meio, né? E se a gente jogar o expoente negativo, a gente troca de lugar. Então vamos fazer o seguinte. Então isso aqui vai ficar igual a u elevado a meio. Como eu disse, vamos negativar o expoente, né? Ele troca de lugar. Então vai ficar u elevado a menos meio vezes du. Isso aqui, então, é igual a 1/3, tá? Agora vamos fazer a integral, né? 1/3 de u elevado a meio, tá? Porque a integral de u elevado a meio, a gente soma 1 no expoente e divide por ele mesmo. Isso aqui, então, u mais 1 mais menos 1 meio, né? Ou menos 1 mais 1, fica meio, tá? Então fica meio e a gente divide por meio também, né? Com o limite variando de 10 a 8. Isso aqui é igual a 2/3 que multiplica a raiz de u elevado a 10 oitavo. Por que 2/3, né? A gente tem aqui essa divisão, a gente passa ela multiplicando e invertendo, né? Então vai ficar, na verdade, 2 que multiplica 1 dá 2 e 3 por 1 dá 3. Então 2/3 de raiz de u, tá? E isso aqui tudo, para finalizar, é igual a... Então é essa integral substituindo o limite superior menos esta integral substituindo no seu respectivo limite inferior, tá? Então é 2/3 que multiplica raiz de... Então vamos substituir u primeiro pelo limite superior, que é 10, menos 2/3 que multiplica raiz substituindo u pelo limite inferior. Tá? Esse aqui é o resultado dessa integral definida, tá? Até aqui ela já está bem trabalhada, então vamos encerrá-la por aqui. Esse aqui seria o nosso resultado. Tá ok? Muito obrigado.